Bom, pessoal, hoje vamos falar sobre ferramentas básicas da geometria e vamos falar sobre uma figura muito importante, né, para geometria em geral, né, que é o triângulo retângulo. Eu acho que é uma das figuras mais famosas que existe, né, na geometria. Talvez perca para o quadrado, que também é uma figura muito importante, muito interessante, né? Então vamos lá, mas vamos começar a falar primeiro sobre ângulos e o ângulo reto. Vamos considerar um ponto P onde duas semirretas se conectam. O que eu quero dizer com isso? Digamos que eu tenho um pontinho P aqui, uma semirreta para cá, outra semirreta para cá. Elas duas se conectam ali. Então a gente vai começar a estudar os ângulos, né, a partir dessas semirretas. Então vamos falar primeiro aqui sobre o ângulo raso. Aqui a gente pode concluir que as semirretas estão opostas. Uma está oposta à outra, elas estão na mesma, são colineares, né? Então elas estão aqui, né? Uma oposta, totalmente oposta, exatamente oposta à outra. Nisso, elas formam um ângulo de 180 graus. E o nome desse ângulo é o ângulo raso, né? Beleza. Ângulo raso, ok. É um ângulo de 180 graus, basicamente, né? Falei um pouco sobre o ponto, sobre a reta, é mais para a gente ter um embasamento teórico um pouquinho mais completo, mas é basicamente um ângulo de 180 graus, né? É um ângulo raso. Viu um ângulo de 180 graus? É um ângulo raso. Agora vamos para o ângulo mais famoso, né? O ângulo reto, que é basicamente um ângulo de 90 graus. É isso, ângulo de 80 graus. Né? Tá aqui o pontinho P, as semirretas, tem uma aqui para cima, e ela é exatamente o que a gente chama de perpendicular, né? A gente pode até considerar que aqui é uma reta e aqui é uma reta também. Se as duas forem perpendiculares uma à outra, aqui vai formar 90, aqui vai formar 90, aqui vai formar 90 e aqui vai formar 90 graus, né? É isso que quer dizer retas serem perpendiculares. E nesse caso aqui você nota que, né, se não existisse, seria 180 graus entre as duas, né? Então, o ângulo reto é um ângulo que forma 90 graus, né? Geralmente é denotado por esse quadradinho com um ponto, né? Então, tudo certo, beleza. Vamos agora para o ângulo agudo. O que significa um ângulo agudo? Eu posso escrever aqui, seja essa letra grega, que se chama θ, um ângulo qualquer, né? Então a gente aqui não está definindo se o valor desse ângulo. Um ângulo agudo e aqui eu coloco a nossa lei. O que eu estou dizendo aqui? Que esse ângulo, né, esse ângulo θ, essa letra grega θ, que muitas vezes é representada como ângulo, é maior ou igual a zero e menor que 90 graus, né? Mas por que menor que 90 graus? Por que não igual? Porque se fosse igual, seria um ângulo reto, né? Então já entra em outra categoria. Então vamos fazer aqui ângulos agudos. Então, ok. Eu sei que, bom, essa reta aqui, ela é 90 graus, né? Então vamos fazer ângulos menores que 90 graus. Olha aqui. O aplicativo ele mostra, né, o ângulo que está fazendo. Então nesse caso aqui, ó, sei lá, fazer um ângulo aqui de 75 graus. Aqui é 75 graus. Fazer outro aqui, 42 graus. Aqui é 42 graus. Fazer o menorzinho, 9 graus. Aqui é 9 graus. Então, esses ângulos são menores que 90. Então, eles são agudos, né? Mas, por exemplo, se a gente fosse para cá, o meu aplicativo aqui mostra 28 graus. Mas porque ele não coloca uma referência, né? Mas aí eu já viria que, por exemplo, é aqui, né? Aqui é 90,
mais essa outra parte do trecho aqui. A gente já veria que aqui não é 90 graus, é maior, né? Mas isso já entra em outra categoria que a gente vai falar aqui abaixo, que é um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? Aí eu coloquei a mesma definição, né? Seja um ângulo θ qualquer, né? Seja θ um ângulo qualquer, um ângulo obtuso é maior que 90 graus e menor que 180. E por que não igual a 180 graus? Porque, senão, seria um ângulo raso, né? Então vamos lá fazer ângulos obtusos, né? Então digamos que a gente começa daqui, eu sei que tem que ser maior que 90. Então já poderia ser aqui, ó. Todo esse ângulo aqui, que eu não sei, eu vou determinar um ângulo qualquer, sei lá, 110 graus, né? Esse ângulo aqui também é maior, ó. Então eu posso definir aqui como um ângulo de 130, um ângulo aqui, um ângulo de 100 está bem pertinho de 180, né? Então 170 graus. Então são ângulos obtusos, né? O ângulo reto, ele é muito importante, né? E ele tem algumas aplicabilidades. Por exemplo, a gente quer achar alturas de polígonos. Então a gente pode definir a altura como a distância do ponto mais baixo até o ponto mais alto, né? Pode ser uma forma de definir a altura. Então, geralmente, para a gente achar a área de polígonos, a gente traça uma linha, né, imaginária perpendicular à forma geométrica e a gente pode achar a altura a partir dessa linha imaginária. Então, por exemplo, eu vou tracejar aqui, já tem até aqui, né, a altura, mas eu vou tracejar aqui, ó. Por exemplo, aqui tem uma linha imaginária que forma 90 graus. O ângulo reto aqui, ó, exatamente igual aqui. O ponto mais alto, né, o ângulo maior, o ponto maior dessa figura é aqui. Se eu fazer uma linha aqui, ó, digamos que aqui é o mesmo ponto, e aqui é o mais baixo, e aqui é o mesmo ponto. Isso aqui, essa altura, que vamos denotar aqui como um H, é exatamente igual a essa altura, né? E aqui, aqui é a mesma coisa, aqui eu posso dizer a mesma coisa. Então, o ângulo reto, né, acaba sendo importante, a gente pode aplicar nisso, né, traçando uma linha perpendicular, né, muitas vezes a base da figura geométrica, e a gente pode achar a altura dessa figura usando esse conceito. Outra aplicabilidade é a reta tangente. Coloquei aqui, a reta tangente de uma circunferência é perpendicular ao raio. Calma, se você não sabe que é a reta tangente, né, de uma circunferência, raio e tudo mais, coloquei uma figura aqui que vai ajudar muita gente a entender o que é isso. Eu tenho essa circunferência aqui. Isso aqui é uma circunferência. O que é a reta tangente? A reta tangente é uma reta que toca a circunferência em um ponto só, né? Então essa reta aqui, ela vai tocar a circunferência em um ponto só, mas ela não necessariamente precisa estar aqui, né? Vou fazer uma outra reta tangente aqui, ó. Ó, olha essa reta que eu tô fazendo, ela toca ali também, num pontinho só, a circunferência. E essa reta ela é perpendicular com o raio, né? Então olha aqui, ó, o raio aqui da circunferência. Essa aqui também é. Ela é perpendicular ao raio. Todas as retas tangentes são perpendiculares ao raio. Isso é muito bom para estudo de circunferências, né, geometria e tudo mais. Tá, e agora vamos falar dele, né, o triângulo retângulo. Mas só dando uma recapitulada, porque é importante estudar ângulos, né, entender o ângulo reto antes de falar do triângulo retângulo. Porque para um triângulo ser
um triângulo retângulo, ele tem que ter um ângulo reto, né? Então, aí a importância de saber o que é um ângulo reto. E se que a gente já vai ver daqui a pouco, mas se ele tem um ângulo reto, e a soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus, logo ele precisa ter dois ângulos obtusos, dois ângulos agudos, né? A gente já vai ver tudo isso agora, só dei uma adiantada, mas eu achei muito interessante falar sobre isso agora. Então vamos definir aqui o triângulo. Triângulos são formas geométricas que possuem três lados e três ângulos. Aqui eu defini triângulo de uma forma geral, né? Não estou dizendo sobre o triângulo retângulo, mas estou dizendo que triângulos são formas geométricas que possuem três lados e três ângulos. Beleza. Antes de a gente entrar mais um pouco sobre o triângulo retângulo, eu acho que é importante a gente falar sobre a condição de existência de um triângulo. Então eu coloquei aqui, né? A medida do lado maior de um triângulo precisa ser menor que a soma dos outros dois lados. O que isso quer dizer? Coloquei aqui, né? Por exemplo, o lado A, esse ladinho aqui, ele precisa ser menor que a soma de A mais BC. Então, por exemplo, digamos que o A seja 11. BC, digamos que 3 e 4. 11, né, que é o lado A aqui, estou usando essa propriedade aqui, é menor que 3 mais 4, que isso aqui é 7. Não. Então esse triângulo ele não pode existir. Por quê? Eu não tenho um meio aqui para dar esse exemplo. Mas, por exemplo, aqui é 11. Digamos que, sei lá, colocar aqui como 12. Então, eu sei que aqui vale, digamos que aqui sejam iguais, né? Aqui vale 4, aqui vale 4, aqui vale 4. Digamos que eu tenho um lado que vale 4 e outro lado que vale 4, nesse caso aqui, né, em particular. Perceba que se eu mover isso aqui, ó, a outra pontinha não encosta. Então não tem como formar um triângulo, né? Isso aqui não fecha. Por isso essa propriedade. E aqui também, ó, B, né, o B tem que ser menor que o A mais o C. Então vamos numa condição que isso aqui seria verdade. Então a gente pode usar, sei lá, aqui 6 e aqui 8. O A, né, então no caso 11, é menor que o B aqui, 6, mais o 8. Isso aqui é 14. Sim, o B, que é 8, é menor que o A, 11, mais o C, que é 8. Isso aqui é 19? Sim. O C, que é... Opa, eu fiz até errado aqui, né? Aqui é o C, então vamos fazer com B. O 6. Né? Então, coloca só ajustando aqui, né? A ideia é continuar sendo a mesma. O lado B ali é menor que o A mais o C, que é o 11, mais o 8, que é 19. Sim. Então, esse triângulo aqui poderia existir, né? Mas esse aqui não. Beleza, então a gente já sabe mais ou menos como verificar se um triângulo pode existir ou não. Então, vamos a uma outra propriedade do triângulo. A soma dos ângulos internos de um triângulo sempre é 180 graus. Sempre, né? Independente do ângulo do triângulo, ele vai ser 180 graus. Então, se for um triângulo assim, se for um triângulo assim, se for um triângulo de qualquer forma, pegando todos esses três ângulos que ele sempre vai ter, né? Por isso um triângulo, isso sempre vai ser 180 graus, independente do triângulo. Então, eu coloquei aqui, supondo que alfa, beta e gama, né, são letras gregas que a gente dispõe para
para exemplificar, né, ângulos, aí, supondo que é alfa, beta e gama são ângulos internos de um triângulo, alfa mais beta mais gama é igual a 180 graus. Isso sempre. Coloque isso na sua cabeça. A soma dos ângulos internos de um triângulo, sempre, em qualquer situação, se for um triângulo, vai ser 180 graus. Então eu coloquei aqui, né? Alfa, beta e gama vai ser 180 graus. E eu coloquei aqui pra gente analisar o caso do triângulo retângulo, né? Porque no triângulo retângulo, a gente sabe que um ângulo sempre vai ser 90 graus. Então, o que vai mudar são os outros dois ângulos respectivos, né? Então, por exemplo, digamos que esse triângulo ele fosse cortado aqui, ó. Então, aquele ângulo aqui já seria um. E aqui também seria outro. Se eu fosse aqui, iria mudar. Se fosse aqui, iria mudar também, né? Então, o que muda são eles dois, porque sempre vai existir um ângulo reto, né? Então, mas e caso você não tenha sacado ainda, mas por que alfa e beta tem que ser igual a 90 graus? Porque a soma dos ângulos internos tem que ser 90. Se já tem um de 90, o resto tem que dar 90 para ser um triângulo, certo? Então, por isso, alfa mais beta, né, os dois ângulos que faltam tirando o ângulo reto, é igual a 90 graus. Então, vamos analisar algumas partes do triângulo retângulo. Uma parte muito importante é a hipotenusa. O que é a hipotenusa? Eu coloquei aqui lado oposto do ângulo reto, né? Então, o lado oposto do ângulo reto seria essa reta aqui, ó, esse segmento de reta, que é o AB, né? E eu coloquei aqui lado oposto ao ângulo reto. Mas outra coisa muito importante é o maior lado, né? Então eu vou até colocar aqui, ó, maior lado do triângulo. É o maior lado do triângulo. Então, ok, já sabemos que isso aqui é a hipotenusa. E tá, um ponto. Outro ponto é os outros lados são catetos. Então a gente chama esse lado aqui BC e esse lado aqui AC ou CA de catetos. Professor, mas e o cateto oposto, cateto adjacente? Já ouvi meu professor falar sobre isso e tudo mais. O que é? Olha, o cateto oposto e o cateto adjacente, eles variam de acordo com o ângulo que você está estudando. Então, por exemplo, vamos analisar esse triângulo aqui. Eu estou analisando agora esse ângulo alfa. Quem é o cateto oposto de alfa? O cateto oposto de alfa é esse lado aqui. Porque ele está realmente à frente do ângulo alfa, né? Se o ângulo que eu estou estudando é o ângulo beta, o cateto oposto a beta seria, né, AC. Então seria o lado oposto, né, ao ângulo. Então beleza, o cateto oposto de alfa é BC aqui. E o cateto adjacente? O cateto adjacente é aquele que está encostando, aquele que está tocando, né, com o ângulo. Então seria aqui. Seria o ângulo, seria o lado AC, né? Beleza, então falamos sobre o cateto oposto, falamos sobre o cateto adjacente. Cateto oposto é aquele que está à frente, né, está de forma contrária ao ângulo, e o adjacente geralmente, né, está encostando ali com o ângulo. O cateto oposto ou adjacente, eles podem variar de acordo com o ângulo que está sendo estudado no momento. Beleza? Estudamos bastante sobre o triângulo e agora vamos falar sobre a área, né? A área do triângulo retângulo. Mas antes da gente começar a falar sobre área, vamos se perguntar: o que
o que é a área? Né? O que é a área? Bom, a área, de forma bem simples, é a medida de uma superfície, né? Uma forma humana, uma forma que a gente pode medir uma determinada superfície. Então, eu vim trazer uns exemplos para ficar fácil a visualização. Digamos que cada quadradinho aqui do meu caderno, né, seja uma unidade de medida. Eu coloquei aqui o M, unidade de medida. Esse quadrado aqui, de cima, né, retângulo na verdade, como a gente pode achar a área dele? Tá, eu sei que esse quadrado aqui, ele tem uma unidade de medida de lado e de altura. Então, a área dele é 1 unidade de medida, né? Quadrado. Então, vamos lá. Eu vou colocar um aqui, consigo colocar outro aqui, consigo colocar outro aqui. Eu já consegui colocar 3 quadrados desse aqui que tem valor 1 dentro desse retângulo. Aí eu poderia colocar outro aqui, né? 4, 5, 6, 7, 8. Então eu consigo colocar 8 quadrados desse. Então eu sei que isso aqui é 8 vezes esse quadradinho preto aqui, certo? Então é 8 unidades de medida. Eu posso dizer que é isso. E esse aqui de cima? Bom, não vou ficar colando aqui os quadrados, né? Mas eu posso ver que aqui é 3, aqui é 6, 9, 12, 15 e 18. Então eu sei que aqui é 18 unidades de medida, porque eu estou comparando com um quadradinho, fiz a forma geométrica aqui certinha de um quadradinho. Então eu sei que aqui é 18, certo? Então eu posso dizer assim, uma forma que eu posso dizer o que é área é múltiplo de uma unidade de medida da superfície estudada. Aqui a unidade de medida que eu estou estudando é um quadradinho da minha folha. Então, aqui tem 8 quadradinhos, então aqui vai ser 8 unidades de medida. Aqui tem 18, então aqui vai ser 18 unidades de medida, né? Então, logo eu já começo a perceber que, bom, não preciso contar tudo. Eu só preciso contar o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, que tem 6, né, de largura. E altura? 1, 2, 3. 3. Então, isso aqui o resultado é 18. Começa a perceber isso, né? Aqui tem 1, 2. E aqui tem 1, 2, 3, 4. Então, aqui é 2 vezes 4. 8, né? A gente já começa a fazer essa relação. E a gente conclui que a área de um retângulo, né? A área de um retângulo é igual a quem? A base vezes a altura. A largura vezes a altura, né? Então tá. Beleza. A gente entrou, começou a conversar sobre área. Tá. E o triângulo? Né? Porque, por exemplo, o triângulo... Deixa eu fazer aqui, ó. Um triângulo. Um triângulo, ele é assim, né? Ele não tem como a gente encaixar quadradinhos. Às vezes pode ser que tenha um triângulo assim, né? A gente até conseguiria encaixar um quadradinho aqui. Mas aqui não tem quadrado, aqui também não dá. Ia passar, né? Então, vamos lá. Você concorda que um triângulo, né? Você concorda que um retângulo tem 4 ângulos retos? Tem um ângulo reto aqui, um ângulo reto aqui, um aqui e um aqui, 90 graus, né? Porque são retas perpendiculares, então beleza. E eu faço a pergunta aqui. Se eu cortar essa figura da diagonal, a gente sabe calcular isso aqui? Sabemos, né? Aqui é 2 e aqui é 1, 2, 3, 4. Então a área, né? A base vezes a altura de área de um retângulo, que vai ser 2 vezes 4
que é igual a 8. Beleza, eu sei calcular isso aqui. Se eu pegasse isso aqui e cortasse ao meio, você concorda comigo que essa parte aqui é um retângulo? É um triângulo retângulo? Por quê? Porque tem um ângulo reto. Tem um ângulo reto, tem um ângulo aqui, tem um ângulo aqui, tem 3 ângulos, tem 3 lados. Então é um triângulo retângulo. Certo? Certo. Se eu cortei exatamente na metade o retângulo, então eu posso dizer que esse triângulo dentro dele é base, essa base 4 vezes a altura, né? O 4 vezes o 2, que vai dar tudo. Mas eu quero metade. Então divide por 2. Então a gente acha que a área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Certo? Isso aqui daria 4. Então eu sei que a área daquele retângulo ali, daquele triângulo retângulo é 4. E aqui eu já até antecipei, né? Mas beleza. A área de um retângulo é base vezes altura. Mas a área de um triângulo é metade da área de um retângulo. Então é base vezes altura sobre 2. É muito importante saber isso para a gente calcular a área de um triângulo. Base vezes altura sobre 2. Pessoal, a aula chegou ao final. A gente viu muitos conceitos interessantes aqui sobre triângulos, sobre ângulos, né, sobre área. Então, esses conceitos são muito importantes para geometria em geral. E espero ver você na próxima. Você que talvez já saiba esse conteúdo, você que já é um pouco mais avançado nisso, talvez possa estar se perguntando: professor, e o teorema de Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras é extremamente importante para falar sobre triângulos, né? Sobre triângulos e retângulos. Calma, a gente vai falar sobre ele, mas na próxima aula, beleza? Então, valeu pessoal e até a próxima.